Então vamos lá, unidade 1, introdução ao estudo dos elementos de custos. Então agora nós vamos começar a ver os elementos de custo. Primeiro, alguns aspectos históricos, né? Como que era a contabilidade. Até a Revolução Industrial, então somente a gente tinha uma contabilidade financeira ou uma contabilidade geral, como a gente costuma dizer, né? Aquela contabilidade que era para o comércio, era voltado para os empreendimentos comerciais, que foi o que nós vimos em contabilidade introdutória. Então, era apenas uma contabilidade inicial. Vocês viram que em contabilidade introdutória, nós começamos primeiro sem trabalhar com estoques. E lá no fim, nós começamos a trabalhar com estoques. Né? Então, assim, até a Revolução Industrial era esse tipo de contabilidade que existia. Somente a contabilidade financeira. Com a Revolução Industrial, houve a necessidade de se adaptar. Por quê? Porque aí a gente começa a ter indústrias. Então, haviam poucas entidades jurídicas, poucas empresas, né? As empresas viviam do comércio e não da fabricação de produtos de produção, né? E com o advento das indústrias, então, a função do contador tornou-se mais complexa. Por quê? Principalmente pela necessidade de avaliar os estoques nas indústrias. Porque eu produzo um produto e quanto que esse produto custa? Se eu tenho similar no mercado, eu posso ir ali ver que aquele produto está sendo vendido e vender pelo mesmo preço. Mas será que eu estou pagando o meu custo? Eu não posso apenas calcular o meu preço de venda pelo que os outros vão pagar, como a Tamires falou. Ficar estabelecendo o seu preço de venda de acordo com o que a pessoa vai pagar pode não estar me dando lucro. Então, essa necessidade de avaliar os estoques, ela influencia diretamente no nosso lucro. Porque eu tenho que saber quanto que custou aquele produto que vai ficar no meu estoque. No comércio é simples, né? Uma empresa comercial. Como é que eu avalio o estoque numa empresa comercial? PEPs, UEPs ou custo médio, né? E daí? Eu considero lá o valor de compras, o valor de frete, o valor dos impostos. Pronto. E é assim que eu avalio os meus estoques numa empresa comercial. Mas como que eu avalio os meus estoques numa fábrica? Como que eu vou saber o custo do meu produto? Bom, aí eu vou ter que ter uma fórmula para isso. Então, é por isso que com a Revolução Industrial, nós temos, então, o surgimento da contabilidade de custos. O que antes era apenas contabilidade financeira ou uma contabilidade geral, agora nós temos a necessidade de uma contabilidade de custos. Principalmente para quê? Para controle da produção e para apuração do custo do produto vendido, certo? Mas o que é uma contabilidade de custos? Eu mostrei para vocês o que era o cálculo do custo. Mas isso é contabilidade de custos? Então, primeiro eu preciso saber qual é a função da contabilidade. A função da contabilidade é fornecer informações para a tomada de decisão. E daí eu vou ter usuários internos, que é a administração da empresa, e externos, investidores, empregados, fornecedores, clientes, governo, etc. Mas isso é contabilidade no geral. E a contabilidade de custos? Ela fornece informações para quem? Vocês já pararam para pensar? Bom, ela fornece informações para a contabilidade financeira, para a contabilidade geral, porque eu vou ter a avaliação do meu estoque e assim eu vou poder fazer a minha DRE e o meu balanço. Mas ela também fornece informações para a contabilidade gerencial. Opa, o que é uma contabilidade gerencial? É diferente de contabilidade de custos? É diferente de contabilidade financeira? Sim, né? Porque enquanto que lá na contabilidade financeira eu tenho foco nas demonstrações contábeis e nos usuários externos, na contabilidade gerencial o meu foco são que os relatórios contábeis devem atender à necessidade da administração da empresa. Então é outro foco. É uma contabilidade para ser utilizada pelo gerente da empresa. Por isso, gerencial, para a gestão da empresa, para a administração
da empresa, certo? Bom, vamos voltar um pouquinho nas definições de contabilidade financeira. Contabilidade financeira, ela tem então como objetivo controlar o patrimônio das empresas e apurar o resultado, né, a variação do patrimônio. Prestar informações aos usuários externos que tenham interesse em acompanhar a evolução da empresa. Gerar informações aos usuários externos por meio das demonstrações contábeis. Então, a contabilidade financeira é condicionada às imposições legais e requisitos fiscais. Por que agora eu começo a falar de requisitos fiscais? Porque eu preciso realizar o cálculo do imposto. E dependendo de como eu avalio o meu estoque, eu vou ter diferenças no cálculo do meu imposto. Então, eu preciso estar atento às imposições legais, porque a legislação é que vai me dizer como que eu devo atuar. E também aos princípios contábeis. Então, a contabilidade financeira está embasada nos princípios contábeis. Que princípios seriam esses? Aquele que nós vimos, né, no semestre passado também, mas principalmente esses três, que é o da competência, da realização, né? Ou seja, que as despesas e as receitas se realizam no momento em que ocorrem, da uniformidade ou consistência, que o registro contábil não deve ser modificado, e da prudência ou conservadorismo, onde eu devo escolher sempre o custo ou o valor do mercado, eu devo escolher sempre o menor valor, né? Entre o custo e o valor de mercado, eu escolho sempre o menor valor. Definições para a contabilidade gerencial. Vocês lembram aqui por que eu escolho entre o custo e o valor de mercado, o menor valor? Ou não? Já deu amnésia. Não lembram? Bom, eu calculo o custo do meu produto e eu tenho o valor de mercado. E eu vou considerar o menor valor porque isto vai dar o maior imposto, né? No caso dos estoques. No caso dos ativos, por exemplo, um imóvel, o que vai ser o menor valor? Porque as pessoas vão avaliar a minha empresa por baixo, tá? Então, por isso que é prudência, porque é melhor sempre avaliar a empresa por baixo do que avaliar para cima e não ter condições de cumprir com as obrigações, tá? E nesse sentido. Vou voltar aqui para definições da contabilidade gerencial. Fornecer informações extraídas dos dados contábeis que ajudam os administradores das empresas no processo de tomada de decisão. Então, observem que agora, em contabilidade gerencial, as informações elas são extraídas de dados contábeis, não necessariamente das demonstrações, tá? Mas de todos os dados contábeis. Fornecer informações para os administradores da empresa que lhes permitam gerenciar o desempenho da mesma, avaliando se foram cumpridas as metas previstas no orçamento. Aqui está a função de controle. Visam atender às necessidades dos usuários internos da empresa, certo? Então, aqui a gente tem um resumo, definições de contabilidade gerencial voltada à administração de empresas. Não se condiciona às imposições legais, ao contrário da financeira, que a contabilidade financeira ela está vinculada às imposições legais, porque o seu fim, né, ela vai ter o cálculo dos impostos, então ela precisa obedecer essas imposições. Na gerencial, não. Eu posso escolher o critério de estoque que eu achar melhor para a minha empresa, certo? Não quer dizer que eu tenha que utilizar esse critério lá na contabilidade financeira. Eu vou manter as duas contabilidades em paralelo. Vou ter uma contabilidade financeira e uma contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial é para a gestão da empresa. A contabilidade financeira era para o cumprimento das obrigações legais, certo?
Hoje em dia, os sistemas de contabilidade já interligam, gerando relatórios para a contabilidade financeira e relatórios para a contabilidade gerencial. Qual é a diferença? Lá, quando eu for gerar um relatório para a contabilidade gerencial, eu vou ter as opções que eu quero, o tipo de custo que eu quero calcular, um critério de avaliação e outras informações, certo? Porque a contabilidade gerencial tem o objetivo de gerar informações úteis para a tomada de decisões. Agora, a contabilidade de custos. Então, inicialmente, o objetivo da contabilidade de custo era apenas fornecer elementos para avaliação dos estoques e apuração do resultado. Mas, atualmente, exerce auxílio ao controle e à tomada de decisão. Então, observe que inicialmente ela estava mais ancorada na contabilidade financeira, mas atualmente ela está mais na contabilidade gerencial, certo? Então, contabilidade de custos, voltada à análise dos gastos realizados pela entidade no decorrer das suas operações. Conseguiram compreender, então, um pouquinho da diferença de contabilidade financeira, contabilidade de custos e contabilidade gerencial? Observem que a primeira a surgir foi a contabilidade financeira. Depois, a contabilidade de custos, com o advento da Revolução Industrial, né? E a modernização da contabilidade de custos, nós temos a contabilidade gerencial. A contabilidade de custos, ela fornece informações para a contabilidade financeira e para a contabilidade gerencial, ok?